A você do Brasil e de tantas partes do mundo, muito boa noite. Estamos chegando com o programa Além da Notícia, em mais um dia em que a gente quer abordar um assunto de atualidade, de importância. Por isso, já peço a você que se comunique agora utilizando as redes sociais ou a forma que você achar melhor, para que outras pessoas também possam acompanhar. O tema do nosso programa de hoje é Direito do Consumidor. E por que deve ser do seu interesse também esse programa? Faço a seguinte introdução. Comprar produtos e serviços faz do ser humano um consumidor nas formas mais conhecidas e convencionais. Nos dias atuais, diante do crescimento da tecnologia, o perfil do consumidor mudou muito. Hoje nós vamos, portanto, falar da relação do cliente com o comércio e, para isso, é indispensável conhecer o Código de Direito ou de Defesa do Consumidor. Ele completou 26 anos recentemente, mas mesmo assim não é totalmente conhecido por nós consumidores. São direitos que deixam de ser reivindicados por você. Nosso programa pretende esclarecer e ajudá-lo quanto aos seus direitos desconhecidos. Ficar bem informado nunca é demais, não é mesmo? Para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui dois amigos. Já quero cumprimentá-los nessa noite. Dr. José Vieira, advogado especialista em Direito do Consumidor, já foi presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF e atualmente é subsecretário da Secretaria de Justiça do DF. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Aliás, nós somos cliente aqui dessa TV. Muito obrigado. Tem um trabalho muito importante nessa área social. Eu quero cumprimentar também o Dr. José Oscar Silva, advogado e diretor-geral do Procon DF. Bem-vindo, boa noite. Muito boa noite a você e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui em nome do Procon, que é a instituição que está a serviço diretamente do consumidor, e é um prazer saber que nós vamos trazer informações para um grande contingente de consumidores, que é o nosso grande objetivo. E certamente com tantos casos concretos que a gente vai trazer aqui, a relação é minha, sua, com o consumo, com o comércio, com os serviços, e que muitas vezes a gente se sente em dúvida, a gente se sente não representado ou não correspondido na forma como a gente queria, às vezes até lesado. Então vai ser muito importante você acompanhar, porque vou trazer casos aqui de muitos, bem concretos, e vou pedir aos senhores que nos ajudem a esclarecer. Todavia, gostaria de pedir-lhes que já façam para a gente aqui uma introdução também sobre o mundo de hoje, as relações comerciais em que a gente constantemente está se deparando, e se a gente hoje pode dizer temos uma sociedade muito bem defendida em seus direitos. O que dizer sobre tudo isso, por favor? Bem, em primeiro lugar, o direito do consumidor é uma conquista, que veio a partir da nossa Constituição. Historicamente, há longo tempo se trata de prevenir, de defender as relações de consumo, assegurando ao consumidor, por ser a parte menos inteirada, menos informada, ou seja, aquele que apenas utiliza os produtos que são produzidos atualmente com a tecnologia sempre mais avançada a cada dia. Então, a partir da Constituição de 88, foi criado em caráter de direito fundamental, assegurada a cada consumidor essa condição. Então, no que diz respeito ao direito do consumidor, como consumidor, usufrutuário dos bens de consumo, dos serviços, é um direito fundamental nessa questão. E na ordem econômica, ele também é considerado em 2 pontos na Constituição. Por quê? O consumidor é ele que sustenta, na realidade, a economia. Ele é a finalidade de todo o desenvolvimento tecnológico, de todo o aperfeiçoamento, dos produtos e dos serviços que são disponibilizados para o bem-estar do cidadão. E este consumidor, ele sabe de todos os seus direitos? Nem todos sabem. E eu gostaria de começar dizendo, Ronaldo, que com a instituição do Código de Direito do Consumidor, o Brasil passou a ser outro. O consumidor passou a estar mais ativo. Quando nós tivemos uma passagem pelo Procon 2007-2008 e depois pela a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, nós fizemos levantamentos, vários levantamentos, que menos de 30% do cidadão brasileiro sabia da existência do Código de Defesa do Consumidor. E isso
nós procuramos divulgar, fazer congresso, participar de seminários, divulgando por esse Brasil afora essa lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é uma das leis mais perfeitas que o Brasil está tendo atualmente. Porque quando foi instituído o Código de Defesa do Consumidor em 1990, que já previsto em 2008 pela Constituição, que o meu prezado amigo Oscar Silva falou aqui muito bem, no artigo 45, já dava essa oportunidade para que o Código de Defesa do Consumidor fosse instituído, e em 1990 esse artigo foi normatizado com a instituição do Código de Defesa do Consumidor. Aí o Brasil passou a ser outro, porque teve um avanço social muito grande com esse lançamento. Diga-se de passagem que o Código de Defesa do Consumidor, o relator foi até um médico, um parlamentar médico, que hoje é o governador da maior metrópole do Brasil. E, portanto, Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin. E foi, na verdade, uma das leis mais perfeitas que atualmente o Brasil tem. E é uma lei que veio para normatizar essas questões de relação de consumo, porque veio equiparar justamente a parte mais fraca à parte mais forte, que é o consumidor e o fornecedor e o consumidor, colocando ambos no mesmo patamar. Que antes da instituição dessa lei, você não tinha a quem reclamar, não sabia onde reclamar. Hoje nós temos vários locais onde reclamar, porque quando você faz uma compra que não é a que você gostaria, que às vezes você realmente é enganado até por falsas ofertas, falsas promessas, nós temos aqui presente o diretor-geral do PROCON, que primeiramente você faz a reclamação na empresa, se a empresa não resolver, você recorre aqui ao órgão público do Distrito Federal, aqui dirigido pelo meu prezado amigo Oscar Silva. PROCON presente no Brasil inteiro. Na realidade, o PROCON foi instituído, né, para que cada estado, né, especificamente instituísse. O PROCON no Distrito Federal é uma autarquia, tem uma independência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, exatamente porque é o direito humano a parte mais importante, né, como atuação do PROCON. A gente poderia dizer que, embora ainda desconhecido na sua totalidade, mas que não há hoje um brasileiro que não se beneficie desse Código de Direito do Consumidor? Certamente não. Todos são beneficiados, até porque aqueles que ainda não utilizaram esses serviços, eles são beneficiados pela consequência daqueles que ocupam, né, esse serviço público de relevante importância para o país. Aqui no Distrito Federal, o governo tem se empenhado da melhor maneira, inclusive o PROCON é um dos órgãos que obteve uma superação em seu índice de resolutividade no ano de 2015. Veja, o governo, com todas as dificuldades que nós tivemos no ano passado, Ronaldo e quem nos assiste, o PROCON resolveu, de 89 mil reclamações, apenas 2.800 reclamações foram para a fase final, onde poderá ser aberto o processo para realmente trazer uma punição. Tudo isso foi antes, nessa fase de conciliação, nessa fase ainda de fundamentação das questões, mesmo depois daquelas já fundamentadas, mais de 50% aquelas que verificou-se inicialmente que havia uma violação do direito do consumidor. E quando isso foi verificado, primeiro nós temos umas fases, né? A primeira fase, o cidadão chega ao PROCON e diz, olha, eu tenho uma reclamação contra determinado fornecedor, determinada empresa. Essa empresa é comunicada para que ela possa, dentro daquela reclamação, informar dentro de um prazo de 5 a 10 dias. Ocorre que muitas vezes, ela, sendo o PROCON que faz essa convocação, ela às vezes procura diretamente o consumidor e resolve a situação, ou oferece ao PROCON uma solução. Essa solução, ela fica considerada como resolvida. Então, se isso não ocorre, a empresa não atende, ou a empresa nega o reconhecimento daquela violação e não quer fazer a reparação, nós vamos
leva essa reclamação à nossa diretoria jurídica, que vai avaliar e dizer, olha, realmente foi violado. Agora a empresa, através da sua assessoria, apresentará em 10 dias uma defesa, já vai ser aberto um processo. Muitas vezes, nessa fase, a empresa ainda resolve a situação, porque ela está diante de um processo que certamente terá um custo, às vezes até maior do que o atendimento daquela necessidade. Somente nessa fase é que passa-se para o processo administrativo, onde será aberto um processo que poderá levar, né, à aplicação de multas, à restrição cadastral dessas empresas, que é todos os anos divulgada uma lista para a imprensa de um modo geral. E esse ano nós tivemos êxito nessa situação. Esse ano foi o maior índice, né? O ano de 2015 foi o ano de maior índice de resolutividade. Nós resolvemos 52% nessa fase dos processos das pessoas que reclamaram ao PROCON. Portanto, o órgão tem atendido, né, a contento e de forma progressiva os interesses do cidadão. Eu sempre digo, procure o PROCON. O PROCON é o tribunal administrativo do cidadão. Não, e se tornou a referência, de fato, para o cidadão. E aqui, antes do senhor falar, eu iria justamente dizer isso. O consumidor ao qual nós estamos aqui nos referindo é o cidadão, é você que é cidadão. E em quaisquer casos em que você não se sinta ali atendido num direito seu, não se sinta atendido, respeitado em algo que você julga que você teria direito àquilo com justiça, é o caso de se recorrer. É por isso que até disse, é impossível que haja hoje um cidadão brasileiro que não tenha sido beneficiado desse Código de Direito do Consumidor. Mas eu gostaria também de já, aqui para um outro patamar, de já pedir aos senhores que até, para que a nossa família brasileira entenda muito bem isso ainda, quando e em quais casos, se é possível elencar, quais os casos em que mais o cidadão recorre aos PROCONs, a uma defensoria pública, recorre à busca desses seus direitos. É possível elencar ali quais são os casos mais emblemáticos, as situações mais corriqueiras? Bem, em primeiro lugar, nós temos alguns serviços que eles são prestados em maior amplitude, como, por exemplo, o serviço de telefonia. O serviço de telefonia ele traz grandes problemas, às vezes o desencontro dos planos que são apresentados, às vezes nós temos reclamações nesse aspecto de cobranças indevidas. Então, o serviço de telefonia, praticamente, como todos somos consumidores, grande parte somos consumidores desse serviço especificamente. Então, é um serviço que tem trazido assim, muitas demandas e o PROCON tem tratado dessa questão, inclusive junto com as próprias operadoras, para que o grau de resolutividade seja maior. Nós até verificamos que, nesse aspecto, as empresas estão com os serviços de atendimento ao consumidor, o SAC, né? Insuficiente para atender as demandas. Tanto que as demandas acionadas junto ao PROCON, elas levam uma grande vantagem, porque o PROCON aciona e elas imediatamente têm um setor próprio para atender essas questões que são vindas para o PROCON. Nós temos a questão também dos bancos, né? Porque a economia, ela envolve os bancos. Então, a questão específica dos cartões de crédito, né? Cobranças indevidas, às vezes as pessoas sentem juros abusivos e acontecem, né, além do que é especificado nos contratos, e essas empresas elas são fortemente, não apenas pelas denúncias, pelas reclamações, mas o próprio serviço de fiscalização do PROCON atua, né, de forma de ofício, ou seja, de própria vontade mesmo, a decisão é de fazer um trabalho mais próximo, pesquisando, levantando, questionando essas situações todas para facilitar a vida do consumidor. Então, além dessas questões, aí nós vemos para o consumo normal, né, as empresas que são grandes distribuidoras, né, aí vem para essa relação mesmo de consumo do comércio normal, que é praticamente no mesmo índice, né, num patamar de cerca de 30% a 40%. A grande parte são dessas empresas que têm um maior volume de prestação de serviço. A relação comercial também, compra, venda, imagino a relação com serviços também prestados, deve ser algo também muito demandado, né? É muito demandado. Esse descompasso que existe entre os fornecedores de serviços ou de matéria-prima
e com os usuários desse serviço é ainda muito grande. E vem crescendo, porque essas empresas, sobretudo as empresas de telefonia, elas investem muito pouco, elas investem bem pouco na sua estrutura de recursos humanos, estrutura física, e por isso elas chegam a um certo ponto que a situação fica estagnada de vender aparelho demais sem ter a estrutura apropriada para apresentar um serviço adequado. E isso, por mais que o governo tenha insistido, além do Código de Defesa do Consumidor de 1990 para cá, o governo já instituiu vários decretos também, normatizando vários artigos dessa lei, que agora não tem muito tempo, saiu um outro decreto também, estabelecendo aquela questão de cancelamento de linhas telefônicas, que você liga e a primeira pessoa que atende tem que resolver o problema. Mas continua aquela musiquinha no seu ouvido que passa do primeiro para o segundo, quantos de nós já não terceiro, passamos 20, 30, 50 minutos ali presos numa linha sem resolver? E no final o consumidor acaba cansando, desliga, porque o que as empresas querem, na verdade, é isso. É cansar o consumidor de tanto esperar na linha ou ficar aborrecido com aquilo. Não, deixa passar, deixa que depois eu resolvo. E nesse negócio E o que já é uma outra infração, uma nova infração. Uma nova infração. Enquanto isso, elas estão cobrando o serviço sem algumas vezes nem ser fornecido, nem ser usado. No próximo bloco nós vamos abordar também quando é que o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON e todos os órgãos que defendem o consumidor, quando é que ele se sente impotente, porque eu já tomei conhecimento de casos que mesmo em atuação do Código, do PROCON que vai à luta, mesmo assim aquele problema não é resolvido. Mas ainda vamos trazer aqui os casos concretos, vamos citar caso a caso, exemplos diversos. Já, já.